Oi, gente, eu vou falar da questão 5, atividade 1, cálculo 2. Bom, aqui ele traz uma série de afirmações, né? Eu vou ir direto para as afirmações que é o que nos interessa. Então, ele diz assim, em uma função x e y, pode-se afirmar que x e y são variáveis independentes. Gente, vocês concordam que isso aqui é igual a isso? Portanto, seria, vamos supor que essa função aí fosse uma função super simples, né? X mais y. Função bem simples. Vocês concordam daí que seria isso daqui? Tá? Então tá. Porque se vocês não concordam, lembre do cálculo 1, que lá era o quê? A função de x, né? E a gente falava que x, por exemplo, vamos supor que essa função aqui de x, isso aqui é igual a y. Então, vamos supor que a função valesse x elevado ao quadrado, né? Então, lembre do cálculo 1, que a função era o valor de y. Lembra, o professor fazia bastante isso lá, né? Aqui é o valor da função e aqui o valor de x. Né? Beleza. Então, ele está dizendo o seguinte, que x e y são variáveis independentes. E são. A única variável dependente é o z. O z depende dos valores de x e y. Ok? Então, tá correto. Aqui tá certo. Até aqui tá certo. Os pontos x e y podem ser substituídos nela. São componentes do domínio. Exato. Gente, o domínio é os valores de x e y. Isso vocês têm que estarem... São esses valores. Isso é o domínio. E a imagem é o valor da função. Então, é o valor de z, né? Então, o domínio são os valores de x e y. E a imagem é o valor de z. Então, ele diz que os pontos x e y podem ser substituídos, são componentes do domínio, correto? É isso mesmo. E função é uma variável dependente, é dependente, né? O valor de z vai depender completamente do que eu colocar para x e y. Se eu variar o x, né? O x vale 2, agora o x vale 3, agora o x vale 4, o z vai mudar. Ok? O valor de y, por exemplo, não vai mudar. Um exemplo aqui, né? Vou pegar essa função mesmo. Se eu atribuir 2 mais 2, isso aqui é x, isso aqui é y, vai dar um valor diferente para z, 4. Z vale 4. Se eu atribuir 3 mais 2, variou o meu y só porque eu mudei o x? Não. Então, meu y não é dependente de nenhuma variável. Ele é o que ele é. O valor que eu colocar, ele vai continuar. Vai ser esse valor. O meu x... eu mudei o valor dele, aqui vai dar 5. O único valor que variou, dependendo de alguma mudança que eu fiz, foi o z. Entendeu? Então, é isso que ele quer dizer. Quando ele diz uma variável independente, ela é independente, ela não depende de nenhum outro valor, o x. E o y não depende de outro valor. Né? Se eu colocar um valor diferente aqui para y... o x vai continuar valendo 2, não vai mudar em nada, é o valor dele, entendeu? Do mesmo jeito que qualquer valor que eu atribuir para x, o y vai continuar tendo o valor dele, porque ele é independente. Já o z ele vai variar conforme eu mudar aqui os meus valores. Então, ele é uma variável dependente do valor de x e y. Ok. Cujos resultados são chamados de imagem. Foi o que eu falei, né? A função, então, o valor de z, o valor da função, ela é uma variável dependente, é mesmo. E é uma imagem, ok? Isso daqui é teoria, tá, gente? Não tem como explicar de outro jeito. Isso aqui você tem que decorar. X e Y, os valores deles são os domínios e valor de função é imagem. Ok, vamos para a segunda. Então, essa tá certa, né?
Marcou a 1. Aí vem para a segunda. Função de duas variáveis reais possuem domínio composto por 3 dimensões. Então, aqui ele está afirmando que se eu tenho duas variáveis reais, x e y, por exemplo, né? Aqui já não tem mais lugar para eu rabiscar. X e y, ele está dizendo isso. E ele está dizendo que possuem o domínio, é isso mesmo. Lembra que eu escrevi aqui, ó, x e y, vou até usar aquilo ali. Então, ele diz que duas variáveis reais, x e y, possuem um domínio, tá certo? Composto por 3 dimensões. Gente, se tem duas variáveis, vai ser 2 dimensões. X e y. Simples assim. Não tem como ter 3 aqui. Tem duas variáveis, 2 dimensões. Domínio. Beleza. Então, aqui já errou. Essa daqui tá errada. Vamos continuar lendo. Sendo que cada variável é considerada uma dimensão. Isso tá certo. Então, não tem como ter 3 dimensões, se cada variável é considerada uma. E juntamente com o valor da função resulta-se em 3. Gente, a primeira parte só tá certa, porque ela afirma que o domínio vai ter 3 dimensões e o domínio vai ter 2 só. Mas, juntamente com o valor da função, que é a imagem, sim, aí teria 3 dimensões, aí estaria certo. Então, essa afirmativa, ela errou por isso aqui. Ela tá errada aqui. O resto tá certo. Então, se ela não tivesse afirmado isso, ela tivesse falado funções de duas variáveis possuem domínio composto por 2 dimensões, sendo que cada variável é considerada uma dimensão, juntamente com o valor da função resulta em 3. Perfeito. Aí estaria certo, tá? Aqui eu rabisquei só algumas coisas, né? Tá. Funções... Então, assim, aí estaria certo, né? Eu li como se aqui fosse trocado pelo número 2, mas como ele afirmou que o domínio de 2 é 3 dimensões, está errado. O domínio de 2 variáveis são 2 dimensões. Mas a imagem, o valor da função, aí sim seria 3 dimensões. Funções de duas variáveis podem ter seus gráficos representados em 2D. Não, né, gente? A função de duas variáveis, ela possui um gráfico representado em 3D, né? Aqui ele não especificou se era um gráfico de domínio ou um gráfico total. Então, eu parto do princípio que ele está falando do gráfico da função como um todo. Então, se eu tenho uma função, olha aqui em cima, uma função de duas variáveis, eu vou ter um gráfico 3D, ok? Porque essa daqui é o Z, eu vou chamar essa daqui de Z, né? Z, Y e X. Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Essas duas aqui são domínio e essa aqui é a imagem. É a imagem. Tá ok? Então, o gráfico de uma função de duas variáveis é representado 3D. Tá correto. Se aqui ele falasse o seguinte, funções de duas variáveis podem ter seus gráficos representados em 2D. Se aqui ele falasse, podem ter seus gráficos representados pelo domínio em 2D, aí estava certo, tá? Mas como aqui ele não especificou, ele está falando, eu considero como se fosse uma função, ela como um todo. Ele não especificou que ele quer só o gráfico do domínio, por exemplo. Entendeu? Então, assim, função de duas variáveis. F de x, y. Isso aqui é uma função de duas variáveis. Essa função, ela tem um gráfico 2D. 3D. Por quê? Porque ela tem uma dimensão para x, uma dimensão para y e uma dimensão para z. Ok? Aqui, ó, o que eu escrevi? Não, funções de duas variáveis possuem gráfico 3D. Então tá. Então, o que faria isso daqui estar correto? Ele deveria ter afirmado o seguinte: função de duas variáveis
podem ter seus gráficos representados pelo domínio em 2D. Ele teria que ter especificado que é o domínio que ele está falando. Aí estaria correto. Beleza? E a última, funções de 3 variáveis têm seu domínio, olha aqui, representado em 3D, ou seja, no espaço. Aqui ele especificou o que ele queria. Ele queria a função, porque, na verdade, uma função de 3 variáveis seria isso aqui, né? Ela seria uma função 4D. É impossível representar uma função de 4 dimensões, porque a nossa vida é composta de 3 dimensões. Então, a gente não consegue nem imaginar o que seria uma 4ª dimensão, tá? Então, a única coisa que a gente pode representar mesmo é o domínio da função. Domínio e imagem. Então, é a única coisa que... Por quê? Porque eles são 3D. E aqui é 1D somando dá 4D, tá? Então, ele tá certo, porque ele especificou. Se ele não tivesse especificado que ele tá falando do domínio, aí essa afirmação estaria errada, né? Então, ele está falando da representação do domínio apenas, e não da função como um gráfico, como um todo. A representação da função, aí sim seria 4D, só que nós sabemos que essa representação ela é impossível. Não tem como representar algo na 4ª dimensão, entendeu? Mas a gente sabe que ela é uma função 4D, ok? Bom, eu espero ter ajudado. Então, essa daqui tá certa, tá, gente? Tá certo, e aqui é só uma explicação do porquê está certo, né? Porque ele diz domínio, se ele não tivesse colocado, né? Então, aqui, na verdade, essa função, essa afirmação, ela meio que explica o que eu estava tentando explicar aqui em cima, né? Que como ele não falou de domínio, por isso que essa daqui saiu errada. E aqui ele especifica que é o domínio, então tá correta, né? Bom, espero ter ajudado.